Olá, povo de Deus, estamos entrando no ar com a nossa segunda-feira, segunda humana. Estou gratidão por essa oportunidade dada pelo bom Deus estarmos aqui hoje, essa segunda-feira, segunda humana. Eu nem sei qual é o número dessa live, né? Vamos começar a numerar, né? Mas hoje, dia 6 de abril, estamos aqui do ano de 2026, é uma satisfação, uma gratidão estar nesse tempo com você ministrando aqui o Evangelho. Acho que não tem ministração mais, mais exuberante, esplêndida, transcendental do que o Evangelho. Inclusive hoje eu quero falar hoje sobre o procedimento que transcende as palavras. Acho que esse seria o tema hoje, né? O procedimento não é nenhum procedimento que transcende, porque o procedimento, se você for ver na maioria dos casos, sempre ele vai transcender. Então, é o procedimento transcende as palavras. É o tema da mensagem hoje, viu? Procedimento transcende as palavras. E para falar sobre isso, como ponto de partida, Novo Testamento, carta do apóstolo Pedro. Já pega a sua Bíblia na sua casa, né? Já pega a sua Bíblia na sua casa. Se não tiver com a Bíblia, então presta muita atenção, desliga a televisão na sala, tira as crianças, tira tudo, vai, fique num lugar que dá para você hoje focar na ministração dessa noite, hoje segunda humana, viu? Que é uma palavra poderosa para nós hoje, pela misericórdia do Senhor. Eu quero ministrar aqui debaixo do tema: o procedimento transcende as palavras. O que quer dizer a palavra transcende, né? Vou até explicar isso, porque a gente me escuta falando transcende, mas o que é transcender? O que é? Que vai além, sabe? Que vai além, que está acima, que é superior. Então, a palavra ela é importante, ela tem sua importância, mas o procedimento é mais importante do que a palavra. O procedimento, gente. Então anota aí. Mensagem de hoje, já bota o teu caderninho de estudo, você que me acompanha aqui. A mensagem de hoje é: o procedimento transcende a palavra. E a palavra aqui, que eu estou falando, qual palavra? A Bíblia? Não, a palavra são as nossas palavras. A minha palavra, a sua palavra, a palavra dos homens, a palavra da mulher, a palavra da mãe, a palavra do pai, a palavra do amigo, a palavra de quem quer que seja. O procedimento transcende a palavra. E como ponto de partida hoje, o texto é Novo Testamento, pega a sua Bíblia, 1 de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1, viu? Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, vamos lá. Uma pessoa disse assim para mim: eu não consigo me concentrar ou estudando a Bíblia pela live, eu só consigo se for lá na igreja eu consigo pegar o papel, a canetinha e anotar. Se você consegue lá na igreja, você consegue aqui também. Quem consegue ali, consegue aqui. Quem consegue aqui, consegue ali. Porque o aqui e o ali não tem, não vai diferenciar isso, não tem isso. Aqui é a palavra ela é pregada aqui, ali, acolá. Olha o que diz aí, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, olha aí, ó. Inclusive eu já oro aqui, Senhor, removendo, que o Senhor remova todo o obstáculo, toda a barreira, abre os nossos ouvidos para ouvir e receber no coração a palavra do Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Que essa vida que ouve essa mensagem seja impactada, abençoada, agraciada pelo poder do Evangelho, que teu nome seja louvado na vida dessas pessoas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha lá,
1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó, semelhantemente, vocês, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, olha, tem um porquê, gente, aí. Um versículo desse aqui, se você não tiver o Espírito Santo, o Espírito da revelação, se você tentar interpretar esse versículo baseado nas narrativas que estão sendo disseminadas hoje nas redes sociais, nas faculdades, você não vai conseguir interpretar o real contexto espiritual desse versículo. Primeiramente, eu quero dizer para vocês de antemão que sempre que a Bíblia ela fala sobre mulher, mulher não somente ao pé da letra, literalmente é uma mulher, o gênero, é mulher, mas mulher, ela é representação da igreja de Cristo. Sempre lembre disso, mulher na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, mulher é o símbolo, é uma representação da igreja de Cristo. Aí a pessoa, eu pensei que igreja era ir domingo para a igreja. Não, isso aí é um outro tema, tá bom? Isso aí é a igreja prédio, a igreja auditório, a igreja templo, feito pelas mãos dos homens. Isso aí é outra coisa. Você paga o aluguel, ou então você tem o prédio próprio, pagou por aquele terreno, aí você botou ali uma placa, procurou documentar CNPJ, para estar de acordo com as leis, aí você tem um templo. Agora, a igreja somos nós. Templo, o lugar que nós frequentamos, para nos reunir. Pode ser um prédio, um salão, né? Por exemplo, os irmãos do Testemunho de Jeová, a placa lá da igreja dele, o nome lá é Salão do Reino. Salão do Reino. E de fato é um salão. Por que o nome salão? Porque é um espaço, salão. Por exemplo, eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Espaço de Amor. Poderia ser Salão de Amor. Poderia ser Salão de Amor. Só que para mim cabe mais espaço, né? Espaço de Amor. Mas se botar salão, poderia utilizar como sinônimo de espaço, salão. Tá lá, Salão do Reino, é a placa da igreja dos Testemunhos de Jeová. Mas isso aqui é a igreja no sentido mais da política capital. Hoje eu quero falar da igreja no sentido espiritual. Espiritual, da essência espiritual do que é ser igreja. Ou seja, é muito mais do que ir, não é sobre ir à igreja. Quando você diz que vai à igreja, é porque você vai no templo, você foi para o templo, né? O templo feito pelas mãos dos homens, dos pedreiros. Você foi no templo. Quando eu falo de nós somos a igreja, aí você não é mais a questão de ir lá no salão. É a questão de ser o salão. Você é o salão. Você é o espaço, a habitação do Senhor no Espírito Santo. Aleluia. E isso pode acontecer agora aí na sala da sua casa. Não tem capeta, não tem demônio que impeça disso acontecer, a não ser você mesmo, se você não quiser. Ele te diz, eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir, eu entrarei, aleluia. Cearei com você e você ceará comigo. Vai ter até ceia. Onde é essa ceia? No seu coração. Quando você abre o coração para o Espírito Santo, ô Espírito Santo, flui em mim, Espírito Santo, eu creio em ti, como diz as Escrituras. Você crê em mim? Como diz a palavra? Creio, pois do seu ventre fluirão rios de águas vivas. O que é esses rios de águas vivas, gente? É a presença gloriosa do Espírito Santo na tua vida. Ele está aí. E se o Espírito Santo está em você, você é a igreja do Senhor. Você faz parte da família de Deus na terra. Agora, voltando aqui para o ponto de partida bíblico de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1. Vamos lá.
Eu expliquei isso aqui para a gente esquecer as narrativas hoje midiáticas sobre essa questão de falar da Bíblia, que a Bíblia é um terror contra a mulher, é um machismo, porque hoje esse devocional ele vai muito além dessas narrativas que estão na moda e circulando. Aqui as narrativas não vêm banalizar a sacralidade, o sagrado, que é tão sensível que está aqui nesse texto aqui, amados. Olha o que ele diz. Semelhantemente, vocês mulheres. Por que ele fala semelhantemente? Porque no verso anterior, aliás, no capítulo anterior, e nesse capítulo ele vai falar tanto da mulher como do homem. Tanto Pedro como Paulo fala isso, né? E ele diz aqui assim, mas olha o que ele está querendo falar aí. Isso aí não é uma narrativa sobre machismo, sobre escravidão, sobre o homem ser machista com a mulher, não tem nada a ver. Nada a ver. Quem se utiliza desse versículo para explicar dessa forma é porque não entendeu a chave da interpretação. Não entendeu, porque a chave da interpretação é Cristo e Cristo é amor. Cristo é o fim da escravidão. Isso aqui não tem a ver com escravidão. Esse texto tem a ver com amor. E é um amor que é transcendente, que está além das narrativas de guerra, de politicagem, de guerrilha entre tribos. Está além, está acima disso. Essa live aqui, segundo Humana, ela tem um elo muito tremendo com o Espírito Santo de trilhar o caminho que não se reduz nem se contamina com as bandeiras partidárias reativas ao veneno do ódio. Não é isso. Aqui é outro caminho, aqui é outra diretriz. Por isso que aqui a interpretação, não é nem que eu quero forçar a interpretação, mas realmente o texto quer dizer isso aqui, gente. Se você estiver nesse espírito, você vai perceber, olha o que ele diz. Semelhantemente, vocês mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Até agora não vi nenhum crime nesse texto, eu não vi nenhum crime. Vocês viram algum crime aí? Vocês viram algum crime nesse texto? Não tem nada de crime, tá tudo certo aí, tudo certinho, nada demais. Isso aqui é para mulher que era a mulher que tinha um marido. É tanto que ele fala, o próprio marido. É quem tem um marido próprio. É quem não tem, tudo bem. Não é para você esse texto. É para quem tem o seu próprio marido. Para que... Aí ele fala para quê? Essa submissão ele não é explicação. Mas para que você tem que ser sujeito ao teu marido? Né? Ele pergunta, para que eu tenho que ser submisso ao meu marido? Aí ele vai falar aí, ó. Para que também, se alguns maridos não obedecem à palavra. Por isso que eu digo, essa live de hoje ela não é contra a palavra. Ela não é contra. Só que ela está ensinando para nós como a gente desfrutar da maneira eficaz de semear a palavra, de evangelizar a palavra, de pregar a palavra, de ser um pregador da palavra. Como é que é a maneira eficaz? Está aí, ó. Sede sujeitas. E ele vai explicar como é que é ser sujeito. Hoje eu vou explicar o que é essa sujeição aqui, que não tem nada a ver com escravidão, não tem nada a ver com escravidão, a não ser para quem não sabe interpretar a Bíblia, mas interpreta segundo os rudimentos desse século, o qual o Deus desse século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da graça de Deus. Aí misericórdia, né? Paciência, mas vamos lá. Sede submissa aos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, né? Às vezes acontece, a mulher fala, meu marido não obedece à palavra, pastor. Meu marido não é crente. Né? Não obedece à palavra, nem a minha, nem a de Deus. Tá russo, né? Aí, mas olha o que ele diz, ó. Pelo porte de suas mulheres, essa versão, ela tá falando porte, né? A minha versão, porque, pra você ver, uma palavra pode mudar, alterar a interpretação, né? Porque porte, para nós, no nosso tempo, porte tem a ver muito mais com a questão estética, né? A pessoa fala assim, olha o porte daquele homem, né? Olha o porte daquele homem, né? O corpo daquele homem. Caraca, o cara é bonitão, viu? Malhado, sarado.
Aí que ele botou nessa versão aqui, porte. Só que eu vou usar a versão mais antiga, gente. A versão antiga não é porte. Até porque se você for ver o contexto, realmente não cabe porte aqui. O que cabe é procedimento. Pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Rapaz, porque se for pelo porte, ele quer dizer o seguinte, que o cara quer... Não se preocupe não, se a mulher tiver um porte, ela ganha um marido sem precisar pregar para ele. Ele vai obedecer só porque ele acha ela bonita, né? Esteticamente falando, pelo porte dela. Agora eu pergunto, se ela não tivesse porte, porque todo tempo tem um porte aí que o mundo, que as narrativas colocam como porte de beleza. Então não é porte, gente. Vamos corrigir isso aí, viu? Isso não é porte. É procedimento. Em outras versões fala pelo proceder. Ou então pelo comportamento, ou pela atitude. Pela atitude, não é porte. É tanto que se você for ler o restante do versículo, você vai ver que ele vai falar assim, ó, não pelos enfeites, mas pela beleza do ser. Então aí não é porte, esse porte está descartado. Vamos ler o versículo adiante, cadê os restantes dos versículos aqui? Tem mais, versículo 2, versículo 3, versículo 4, para descartar esse porte aqui. Vamos lá, vamos desmascarar esse porte. Porque não é porte, é procedimento, viu? Vamos lá, vou ler aqui na minha Bíblia, deixa eu ver aqui. Procedimento, deixa eu ver aqui, ó. Porque na minha fala procedimento, né? Ó, ele fala aqui, ó. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. Olha o que diz aqui, ó, seja ganho sem palavras. Pelo procedimento. Tá aqui. Olha, ó, você vê, ó, o verso 2 ele fala, ó, considerando a vossa vida casta em temor. Ó, você vê que ele está falando aqui de outra parada, não é de porte. Aí ele fala aqui, ó, o enfeite, tá aí, ó, o contexto, ó, o enfeite. Irmão, você tá com a sua Bíblia aí, pega a Bíblia aí para você acompanhar a live, senão você não vai pensar que as minhas palavras é na Bíblia, ó. O enfeite delas não seja o exterior. Se o enfeite não é o exterior, então não é o porte, porque para nós hoje porte é o exterior. Nem o frisado dos cabelos, né? O pessoal, é tão bom frisar os cabelos que eleva a autoestima, né? Pois é, mas nem o uso de joias, tá aí, ó, joias de ouro na compostura dos vestidos, quer dizer, no decote, né? Não é isso, é o versículo 4, ó. Mas o homem encoberto no coração, tá vendo aí? No incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Olha aí. A beleza é o quê? A beleza é interna. Por isso que não é porte. Porque a beleza é interna. Tem mais versículo aí? Versículo 5. A beleza é interna. Eu sei que como olha para a aparência, né? Olha para o porte. Mas nesse contexto aqui, a ênfase é da beleza interior. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, né? Não usou em Deus, esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Tá aí. Então você vê que não tem nada a ver com porte ali, você tem que tirar esse porte. O porte, não é porte não, nem porte de energia, nem porte físico. É procedimento, gente. É procedimento. Procedimento. É muito bacana quando ele fala aqui, né? Como Sara, ele dá exemplo de Sara. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Olha aí. Uma vez eu chamar uma mulher assim de senhora, né? Tentando demonstrar um respeito épico. E a pessoa disse assim, senhora tá no céu. Olha, usando as narrativas, né? Senhora tá no céu. Não chamo de senhora, não. Se bem que era uma senhora, viu? Era 40 mais. Mas a pessoa não me chama de senhora, não. Opa, desculpa. Eu pensei que... eu estava tão envolvido com as séries épicas que eu assisto no Netflix que eu pensei que seria um elogio. Não, senhora está no céu. Mas aqui fala, ó, Sara obedecia a Abraão chamando-lhe Senhor. Ela chamava, não era marido, não era senhor. Se bem que o nome marido também quer dizer senhor. Em alguns sinônimos, viu? Marido e senhor dá no mesmo. Da qual vós sois filhas. Quantas filhas de Sara vão ouvir essa live aqui? Filhas de Sara, não é do mundo, não é de Sara. Não é de Babilônia, não, é filhas de Sara. Fazendo bem, e olha o que diz, ó, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Não, essa palavra é muito tremenda, olha. Não temendo nenhum espanto. Só que o que vem primeiro é o quê? Fazendo bem.
Fazer o bem, fazer é verbo, eu faço, tu faz, nós... verbo é ação. Ou seja, fazer tem a ver com prática, que tem a ver com procedimento. Procedimento. Aí ele vai falar aqui dos maridos, aqui já é outro assunto dos maridos, que fala até de relação. Coabitar quer dizer relação íntima, né? Coabitar com entendimento e tal, blá, 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 né? Tá aí, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você tá vendo, gente? Tudo aqui, ele tá dando um exemplo da vida, do casamento, no caso, a vida conjugal, mas ele quer falar de algo que é espiritual. Ele tá usando a questão conjugal, mas não que ele tá se limitando, se reduzindo à questão conjugal. A questão conjugal aqui é um trampolim para o que ele quer chegar, e ele quer chegar na questão espiritual. Mas ele está dizendo que o conjugal, o espiritual passa pelo conjugal e o conjugal pode desfrutar do espiritual. Não precisa ser um monge, um celibatário para ser espiritual, não. Você pode ter uma relação sexual com alguém, coabitar com alguém e ser espiritual. Agora, a questão ele está ensinando aqui como é que é isso na prática, para que isso tenha uma sincronia, para que seja harmonioso, para que realmente suba até o céu, para que dê certo. É tipo uma dieta, né, gente? Tem que ter toda uma receita para isso. E aqui a palavra aqui hoje é a receita para nós. E ele está falando aqui, ó, ele começa o texto falando o quê? O texto lá que falou do porte, né, porte é procedimento, ele falou, ó, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas. Ele começa a falar assim, ó, gente, o segredo para não temer nenhum espanto ou espanto algum, o que é o espanto? O espanto é o que a gente está hoje. Eu não sei você, mas hoje eu peguei o celular durante o dia, vendo as redes sociais, e às vezes a gente, até o nosso corpo, gente, até os nossos hormônios, cortisol, serotonina, botar assim para pesquisar aí a bateria de hormônios que tem no nosso corpo, você vai ver que esses hormônios, tem horas que eles se chocam aqui dentro, dá um piripaque aqui dentro da gente que parece que está tendo uma guerrilha dentro de nós, né? Um tiroteio dentro de nós, e aí aquilo se torna sintomático e nós começamos a sentir os efeitos, tanto no nosso corpo, como na nossa emoção. E aí Pedro vem aqui, gente. Pedro vem e fala o quê? Pedro está dizendo para a gente assim, gente, eu quero o melhor para vocês. Eu quero ver vocês com uma vida abençoada aqui na terra. Igreja é falar de Jesus, a palavra de Deus realmente. Mas isso passa pelo filtro das demandas diárias, da vida comum de vocês. Da vida comum. Inclusive, vê se você acha aí, amigo, em Pedro, eu não sei se é em 1 Pedro ou em 2. Você vê aqui, ó, ele encerra falando assim, ó, e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, ó, fala de sentimento, compassivos, amando os irmãos, como? Entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Gente, o que isso quer dizer? Isso aqui, gente, são valores que as narrativas que são hoje propagadas nesse mundo que nós estamos, eles desconhecem isso aqui. Alguns vão chegar e dizer até que isso aqui é delírio, isso aqui não existe não. Você sabe o que é? Ele diz, amem de maneira misericordiosa, entranhável e afáveis. É um amor profundo. Aí ele fala, ó, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. O que é isso? A mulher brigou com o marido brigou com a mulher. O marido brigou com a mulher brigou com o marido. Bora, é pau a pau. Eu amo quem me ama. Bateu, levou, olho por olho, dente por dente. Isso não é graça, não. Isso aí é mundo. Isso é carne, é ego. E se nós vivemos obedecendo a isso, se a gente é sujeito, não à palavra do amor, mas à palavra desse mundo, a nossa carnalidade, nós não vamos colher a paz que tanto queremos, a prosperidade que tanto queremos. Não tornando mal por mal, injúria por injúria. Antes, pelo contrário, ao contrário, bem dizendo. Sabe o que é bem dizer? É quando alguém maldiz, fala mal, diz alguma coisa mal, você diz uma coisa boa. Bem dizer. Sabendo que para isso foram chamados. Olha, vocês foram chamados para bem dizer.
para que por herança alcanceis o quê? A bênção. Aí a pessoa fala, ora por mim para me ser abençoado. Não, não é assim não. Ora por mim para me ser abençoado. Você quer ser abençoado? Por Deus? Quero. Está aqui a prática aqui hoje. Hoje a prática está aqui, a aula de Pedro aqui hoje. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Olha só, misericórdia, gente. Meu Deus, que carta poderosa essa carta de Pedro. Porque quem quer amar a vida, todo mundo quer, eu, ver dias bons, eu. Aí ele fala, pois refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Ou seja, vamos parar de maldizer, gente, de murmurar. Vamos bem dizer. Aí ele diz, ó, aparte-se do mal e faça o bem. Quer dizer, mais uma vez, prática, procedimento. Qual é o procedimento? Faça o bem. Ação. Busque a paz e siga. Olha só, busque a paz. Como é que é isso na prática, irmão? Tá lá, o marido e a mulher em casa, o pau tá quebrando. O pau tá quebrando lá. Ah, mas ele começou primeiro. Ih, ainda tá na primeira série, isso é coisa de criança e adolescente. Agora ele começou primeiro. Ele começou primeiro, se ele não pedir perdão, não peço também não, porque ele começou primeiro, quem tá errado é ele. Isso é o tempo do Jardim 1, ginásio. Misericórdia. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, gente, você vê que Pedro está falando muito aqui sobre ação, sobre procedimento. E eu ainda estou lembrando aqui, inclusive, será que dá para achar aí? Eu não sei se é nessa carta ou é porque tem duas cartas de Pedro, né? Que ele fala assim, ele fala assim, não sei o que, sobre, ele fala assim, a fé comum, eu acho que ele fala essa expressão. Ele fala assim, a fé comum, vivendo a fé comum. Eu não sei se ele deve falar isso, Pedro fala isso, a fé comum, porque essa fé comum está falando do dia a dia, ó, aqui é a vida conjugal. Você vê que a gente pensa sobre espiritualidade e domingo para a igreja. Onde foi Páscoa, fui para a igreja, eu vi uma cantada lá, um coral falando lá do menino Jesus da Páscoa. Irmãos, igreja na prática, vida espiritual, é quando o perrengue está queimando, o pau está quebrando, a panela voando na cozinha. É ali que ou o mal vai prevalecer ou o bem de Cristo. Cabe a você quem você vai buscar. Ele fala aqui, ó, e qual é aquele que vos fará mal se for de seguidores do bem? Ele pergunta, né? Mas depois ele vai falar até assim, mas ainda que faça, mesmo assim, é melhor padecer fazendo bem do que, né? É melhor padecer fazendo bem. É melhor padecer fazendo bem. E aqui Pedro está chamando a gente para olhar a espiritualidade, a ação dela, o procedimento no nosso dia a dia. Não é domingo na igreja, não é no nosso dia a dia. É na nossa vida comum. E é tanto que ele chega a falar assim, ó, busque a paz. Está aqui, ó, busque a paz. Quer dizer, a paz é a coisa que eu tenho, não, a paz está em mim, meu irmão. Quando ele fala buscar a paz, ele está falando daquele dia que o teu marido xinga você. Briga com você. Se ele brigar comigo, ele vai ser preso. Irmãos, você não entendeu? Vamos ficar no contexto aqui, vamos deixar as narrativas que estão acontecendo aí fora, lá fora. Esse contexto aqui é para aqueles que realmente professam isso, essa palavra aqui, eu creio nela. É para aqueles que ainda creem nessa palavra. Eu não quero forçar o texto, dizer o que eu quero que você veja o que o texto está dizendo realmente aqui, o contexto dele. Aqui é para aqueles que têm realmente o chamado do Senhor. Tanto homens como mulheres. Tanto homens como mulheres. Entendeu? Tanto homens como mulheres. E você vê que Pedro fala assim, ó. Às vezes a gente fala assim, pastor, acho que eu não vou conseguir converter meu marido não, porque eu não sei pregar a palavra, eu não sou um pastor. Aí Pedro diz, você vai ganhar ele sem palavras. Nem precisa de palavra. Eu quero ganhar minha mãe para Jesus, mas eu não sei pregar a palavra. Não! A palavra, ela se manifesta não só de maneira pregada. Ela se manifesta pelo procedimento. Procedimento. Qual é o procedimento? Está aqui o procedimento. Aparte-se do mal,
faça o bem, submissão, refreia a língua, né? Às vezes sofre até injustiça, tá aqui, ó. Mas também se padecerdes por amor da justiça, no caso a justiça de Deus, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis, tá vendo? Não temas. Eu estou sofrendo injustiça, mas você está sofrendo injustiça dos homens por amor à justiça de Deus. Eita palavra. Vou repetir. Você está sofrendo injustiça dos homens, do mundo, dos sistemas e até da igreja por amor ao quê? Por amor ao seu ego? Por amor ao seu bem-estar? Somente não, por amor àquela justiça lá na cruz. Você é de Cristo, meu irmão. Antes de você ser o seu marido, da sua esposa, do seu, sei lá de onde você é de Cristo. Ou então não é, né? Essa mensagem é só para quem diz assim, eu sou de Cristo. De verdade eu sou de Cristo. Pois pronto, é para você. Essa daqui é para você. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vocês. Está vendo? Pedro aqui não está invalidando a palavra pregação não, mas ele está falando que existe uma coisa que transcende a pregação, a palavra. É o procedimento. Procedimento, gente. Irmão Pedro está muito parecido com Paulo nessa carta, eu estou achando. Olha, ó, tendo uma boa consciência, para que naquilo que eles falam mal de vocês, como se vocês fossem do mal, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Por que eles vão ficar confundidos? Sabe por quê? Porque quando eles te baterem numa face, você fala assim, o que é? Tem a outra. Eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar. Eles já esperam você murmurar, maldizer. Porque essa é a atitude de quem é reativo. Mas não. Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque de um jeito ou de outro a gente sofre. Tanto que faz o bem como que faz o mal. Tanto que é injustiçado como aquele que acha que está fazendo justiça porque se vingou. Todinho está infeliz aí. Mas na verdade mais feliz é aquele que está com Jesus no coração, ainda que esteja na cruz. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Tá aí, gente. Gente, essa mensagem ela é muito espiritual, muito transcendental, essa mensagem aqui. Essa mensagem aqui ela é um despojar da nossa carne. É por isso que eu acho que alguns estavam na live e até saíram, porque essa mensagem aqui está levando pessoas para a cruz. E quem não quer ir para a cruz, não quer ficar na carne, então essa mensagem você não aguenta ouvir ela. A minha oração é que você escute, mas eu sei que você só vai aguentar guardar esse teu coração se você deixar a tua carne na cruz. Eu vou parar por aqui e vamos lá em Romanos. Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 9. Vê o que está escrito em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Aleluia. Aliás, não é 9, gente. Acho que é 12. Deixa eu ver aqui. Romanos 12. Vamos fazer um contexto. 12, versículo 9. Romanos 12, verso 9. Olha o que diz em Romanos 12, verso 9. Fala assim, ó. O amor seja não fingido. O amor seja não fingido. Não vai fingir que ama, viu? Tem que ser sincero. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Olha que palavra. Parece que Paulo e Pedro estavam nessa hora conversando os dois, porque tá tudo tão muito parecido aqui os dois. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem.
Tem gente se apegando a pessoas, né? Se apegando ao trabalho, se apegando à profissão, se apegando à religião. Sabe o que aqui diz Paulo? Ele diz, apega ao bem, cara. Se apega ao bem. E o que é esse bem? É que esse bem é um bem que entra em ação, em procedimento, em atitudes. E aqui ele vai mostrar, ó. Ele vai dizer, ó, pegando-se ao bem, aí ele vai falar aqui, ó, verso 10, ele fala, ó, amai-vos cordialmente. Esse cordial, gente, de maneira cordial, de coração. E de maneira mútua, sabe? O marido ama a mulher ama o marido, os dois, os irmãos se amam, a família, cordial. Procura depois o que quer dizer um amor cordial. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor de irmão, tá aí, amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que quer dizer isso na prática? Você chega para tua mulher e fala assim, eu prefiro você, amor. E ela fala, eu prefiro você, amor. Você chega para sua mãe, mãe, eu prefiro a senhora. E ela, meu filho, eu prefiro você. Preferindo um ao outro. Não é preferindo a si mesmo, não. Ah, eu me amo, é amor próprio. Para com esse negócio, com essas narrativas, que já está virando clichê. Vem pro evangelho, eu convido você hoje pro evangelho nessa noite. Ó. Não sejais vagarosos no cuidado. Sabe o que é esse vagaroso? Esse vagaroso aí, sabe o que é? Aqui no Ceará chama lesado, né? Mas sabe o que é o vagaroso? É aquela pessoa que anda devagar. Você fala para ela assim, bora fazer a obra, bora amar, bora visitar o irmão acolá, bora fazer uma oração acolá no bar, bora ali cuidar da pessoa, bora fazer isso. E a pessoa fala assim, não, há tempo para tudo. Fica citando Salomão, há tempo para tudo, não é meu tempo ainda não. Deixa no tempo de Deus. O tempo de Deus, aí Paulo fala, não sejam vagarosos. Não sejam vagarosos, ficar vagando por aí e divagando a coisa ainda. Meu irmão, é para ontem. Fazer o bem é para ontem. Esse procedimento era para ser feito ontem, para hoje tu amanhecer com dor de cabeça. Tem que tomar Tocilax, porque tu não fez o que era para fazer ontem. Aí o mal prevaleceu. Não buscou a paz ontem na chuva, nublado, na Páscoa. Aí ó, quem veio foi o mal. A Páscoa fala de ressurreição. Mas parece que teve foi mortificação. O espírito ficou sufocado, não conseguiu nem falar direito. Porque a carne, a raiva foi mais forte. Mas está aqui, ó. Não sejais vagarosos no cuidado. Ô irmão, cuida do irmão lá. Ele está com dor na nuca, pega uma pedra de gelo, passa lá no cabelo dele para ajudar a passar essa dor. Passa aqui, ó, no ombro, aqui, ó, na região aqui da cervical. Vamos fazer alguma coisa. Ah, eu estou com dor nas pernas. Faz uma massagem. Bota água, uma compressa com água e uma compressa de gelo na testa para equilibrar a temperatura. Ah, mas eu não sou massoterapeuta, eu não sou enfermeira, eu não faço enfermagem. Meu irmão, do jeito que o mundo está hoje, com tanta gente enferma, a situação está tão séria que até quem não é enfermeiro, que não tem enfermagem, tem que ser enfermeiro. E Paulo está falando aqui não é com enfermeiro não, ele está falando aqui com a igreja. Ele não está perguntando se a pessoa fez curso de enfermagem, ele está perguntando o seguinte, você tem amor? Você tem amor? Tenho. Então, não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Como é que eu sirvo ao Senhor? Tá aí, ó. Alegrai-vos na esperança. Irmão, eu ouvi hoje um médico falando que quem não tem esperança corre o risco de ter muitas doenças psicológicas, inclusive ansiedade. Esperança, ele tem que ter esperança. Diz que a esperança ajuda a sanar o estresse e as doenças provocadas pelo estresse. Esperança. Esperança. Eu tenho uma gata aqui que o nome dela é Esperança. Sede paciente na tribulação. Ei, irmão, ser paciente quando está tudo bem, todo mundo é. Agora, na tribulação, o pedido dele aqui é um desafio, porque ele diz, ó, você tem que ser paciente na hora da prova. Aí ele fala outra coisa. E nessa hora ele fala, ó, persevera. Persevera fazendo o quê? Comendo banana com chocolate. Não. Persevera na oração. Pau tá quebrando na cozinha, panela voando, tá? Vai orar, irmão. Não só vou orar se ele for orar. Ah, eu já tô na carne mesmo, não vou orar na carne, não. É como a mulher lá falou uma vez assim. Ela disse que estava na igreja, estava tendo Santa Ceia. Aí ela disse que brigou com um irmão porque não deu a ceia para ela. Aí o outro chegou e disse, tome a ceia. Disse, agora eu não vou tomar não. Agora você quer roubar minha bênção?
Aí, como assim? Não, se eu tomar agora eu estou em maldição. Por quê? Porque eu estou com ódio. Eu não vou tomar o corpo de Cristo com ódio. Olha só. Olha o entendimento da pessoa. Quer dizer, o que prevaleceu ali foi o quê? O ódio. Oh, coisa linda, né, gente? Isso eu falo para nossa vergonha. Porque isso que eram os crentes. A marca de um crente era para ser o amor. Mas a pessoa, por causa de um ódio, não deixou de participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia. Por causa de ódio. Grandes coisas. Se fosse por causa do amor, eu entenderia, mas por causa do ódio, quer dizer, quem guia você é o ódio, cuidado, você vai terminar parando no hospital com esse ódio aí, viu? Porque o ódio não faz mal só para os irmãos que você quer fazer, não. O ódio faz mal para a nossa saúde psicoemocional. Estuda um pouquinho de psicologia também. O ódio faz mal para isso. E ele fala, perseverar na oração. Quem é que ora na hora dessa? Quem é que ora quando está com raiva? Me diga mesmo quem é que ora. Porque quando a pessoa está com raiva, é como se ela tivesse tomado 1 litro de cachaça. Ela fica embriagada. Cortisol está lá em cima. Adrenalina, tem um outro nome dos hormônios que eu nem sei, tem que pesquisar aí. Ela fica, mesmo, tá trilouca a pessoa. A coisa fica difícil, gente. Quando as obras da carne prevalecem, a cólera, a raiva, tudo, parece que todo o poder das trevas se manifesta e a pessoa fica totalmente abatida. E é triste, porque nessa hora quem vence é o mal. E quem é vencido somos nós. A briga, quando ela prevalece na nossa casa, nossa família, é tão triste isso. É tão triste. Você quer chamar os irmãos, vou fazer uma oração aqui, ninguém quer orar. Não, não vou orar não. Mas se fosse embora reclamar, embora brigar aqui até 2 da manhã, prepara ali o café, hoje a gente vai brigar até 2 da manhã. Misericórdia, gente. Aí depois está lá, um com doença, o outro está com a pressão alta, o outro a pressão caiu, o outro sentiu uma dor na lombar, tudo sintomático aí, né? Tudo sintomático. O outro começou a ficar com depressão, ansiedade. O outro começou a sentir um desarranjo intestinal também. O outro começou a ter uma gastrite nervosa. E vai afetando tudo. Aí rola dinheiro na farmácia. Rola dinheiro na farmácia. Tem que ter dinheiro também nessa hora, né? Para gastar com o custo-benefício, né? É o custo-malefício, na verdade. Custo-malefício. De alto preço, está pagando alto preço. Por quê? Pô, você diz que segue a Cristo, que ama Cristo, e aqui está aqui. A receita de Cristo está aqui pelos apóstolos. Pelo fundamento dos apóstolos e profetas, a receita. E está aqui, ele não está negando aqui a tribulação, o dia mau. Ele está reconhecendo que tudo isso, ele está avisando para você, ó, vai vir a tribulação, vai vir a provocação, vai vir o espanto, vai vir o terror, mas ele diz, não temais. Não temais, se vocês se revestirem da armadura de Deus, que é a armadura espiritual, a armadura do amor em Cristo, vocês não vão cair nas ciladas do inimigo. Vocês vão entender que a luta de vocês não é contra carne nem sangue. Não é. Vocês vão se revestir disso. Do Espírito. Essa passagem é muito forte, né, gente? Você vê que aqui, esse capítulo 12, a partir do versículo 9 em diante, ele dá o procedimento que é a igreja na prática. Você fala, hoje eu quero falar sobre a igreja. A pessoa, a igreja foi ontem, domingo, eu fui para o culto coral de Páscoa. Não, você foi para um salão, você foi para um prédio, tudo bem, você foi para o templo. Mas igreja na prática, no procedimento, é isso aqui que nós estamos lendo. Ó. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Né? Isso aqui fala das ofertas, viu? Aqui é a parte das ofertas. Versículo 14. Versículo 14. Você vê que aqui está o procedimento. Foi que Pedro disse lá para a mulher, não precisa ganhar ele com palavras. Ganha ele pelo porte. Porte lá é o quê? Procedimento. Ganha pelo procedimento.
Só que o procedimento só procede quando dentro aqui está renovado. Quando há dentro do ser uma nova natureza. Abençoai aos que vos perseguem. Meu Deus, como que eu vou conseguir abençoar quem me persegue, né? Abençoai e não amaldiçoeis. Geralmente a velha natureza faz isso. Ela abençoa quem abençoa e amaldiçoa quem amaldiçoa. Mas aqui Paulo diz, abençoai os que vos perseguem, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É o equilíbrio, ó. O equilíbrio. Ou seja, eu estou no caminho do meio, o caminho da consciência. Eu posso me alegrar com os que se alegram, mas não vou ficar também só, eu vou chorar também com os que choram. Não vou desprezar os que choram, não, tá aí. Ó. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Meu Deus, aqui está tendo uma prática, exemplo prático do que é ser igreja, gente. Tá aí. O procedimento da mulher de Cristo está aqui. Nós estamos lendo aqui o procedimento da mulher de Cristo. Tá aí. A ninguém torneis mal por mal. Lembra que Pedro falou isso também, né? A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Tá? Essa palavra é para nós, viu? Começar essa semana agora, semana de abril. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Todos, tanto os crentes como os que não são crentes, os do mundo, os corporativos, em todo lugar. Procurai as coisas honestas. Se for possível, Paulo fala se for porque ele sabe que às vezes não é, né? Dependendo da gente não é possível. Mas se for possível, quando estiver em vós, que se depender de nós, se der para nós fazer, tende paz com todos os homens. Todos os homens. Todos os homens. Eita, tive até uma visão agora aqui. Misericórdia. Vou nem falar essa visão. Tive uma visão de 2 homens aqui se abraçando na maior alegria. Mas não vou nem falar quem é, que vocês vão começar a se escandalizar. Mas vamos lá. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Tá vendo? Não vos vingueis. Não vos vingueis. Vou me vingar dela, vou me vingar dele. Não. Não vos vingueis a vós mesmos. Amados. Vocês são amados. Para que querer se vingar? Para que querer se vingar? Vocês são amados. Maior é quem te ama do que quem te persegue. Maior é quem quer o teu bem do que quem quer o teu mal. Os homens querem o meu mal, mas Deus quer o teu bem. Os homens me perseguem, mas Deus te chama de amada, te chama de amado. Você é como Davi. O nome Davi quer dizer o amado. Você é o amado de Deus, a amada de Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Pode ficar irado. Não é pecado não, até Jesus ficou irado. Pode ficar irado, dá lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A vingança pertence a Deus, deixa com ele. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Eita glória! Eita glória de Deus! Ai, meu Deus, que passagem, né? Tem mais um versículo para acabar aí, né? Tem mais um versículo para acabar aí. Para acabar essa mensagem de hoje. Para finalizar. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tá aí. Tem dias e dias, nossa vida, tem dias que eu confesso para vocês que eu percebo que eu fui vencido. Tem dias que a família é vencida. Tem dias que a vida conjugal é vencida. Tem dias que o casal foi vencido. Por quê? Porque eles se esqueceram dessa passagem que nós estamos lendo hoje. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal.
Aqui ele não está querendo que você seja um perdedor, uma perdedora, não. Ele só está querendo te mostrar como é que é vencer em Cristo. Às vezes, vencer em Cristo é perder para os homens. É perder. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. Aí a pessoa fala, eu quero vencer o mal. Só que ele fala, as nossas armaduras para vencer o mal não é mais mal. Não. Uma coisa que o mal pode nos perseguir. O mal pode até nos machucar, nos ferir. Mas uma coisa que o mal não pode é esgotar em nós, esgotar de nós a fonte do bem. Porque a fonte do bem, ela não está baseada em códigos morais, éticos, no moralismo, nas obras dos homens. A fonte do bem não está embasada na meritocracia. Isso é ego, isso é carne também. A fonte do bem supremo está em um estado de graça, conquistado lá na cruz, na morte, no sacrifício do Cordeiro, que derramou seu sangue por nós, por amor. Essa fonte é segura. Esse bem eu confio, porque esse não vem das obras, não vem de códigos de conduta, de ética social, moral. Essa bondade, ela é um estado, é fruto de um estado de graça. É um fruto do Espírito Santo. E no Espírito, o bem é inesgotável. Por mais que te crucifiquem, por mais que te maldizem, por mais que te persigam, por mais que te machuquem, nunca vão esgotar o bem que há em ti. Porque o bem que há em ti vem de Cristo. Que Deus abençoe. Esta foi a nossa segunda-feira, segunda humana, porém com essa mensagem transcendente para alinhar a nossa humanidade, dos nossos relacionamentos com nossa família e com quem quer que seja, perante todos os homens. Que a gente possa, não somente por palavra, mas pelo procedimento da palavra. É hora de não mais só pregar teorias, filosofias, é hora de manifestar a palavra através do nosso procedimento. Essa é a mulher de Cristo na terra, a igreja do Senhor. Deus abençoe a todos. Já curte a live, assiste novamente, pega papel e caneta para fazer as anotações. Se qualquer dúvida, qualquer coisa, nós estamos aqui para comentar, para acrescentar, para aprendermos, crescermos na graça e no conhecimento. Graça e paz, bom descanso a todos. Fica na paz de Cristo.